Eu sou Beatriz, eu sou estudante de medicina do 4º semestre e sou a nova ligante da Ludon, uma nova ludoniana. E eu sou fisioterapeuta, hoje eu trabalho na área da estética, porém eu tive uma experiência no Hospital do Câncer, no Hospital do Amor de Barretos, que é o Hospital do Câncer. E passei por todas as áreas, desde o diagnóstico, a primeira fase, até cuidados paliativos, câncer infantil, então, por todos os tipos mesmo. Então, eu tenho uma pequena experiência em cada tipo de câncer, tá? Eu vou estar falando do câncer de mama de uma forma mais rápida, para depois o doutor dar mais enfoque na cirurgia, tá bom? Eu vou começar aqui com a anatomia, vou falar novamente, porque não estava aparecendo, né, os slides. Vamos lá. A mama, ela é constituída praticamente de tecido glandular mamário, tá? Que são os ductos, aqui dá para ver, e tecido adiposo, aqui em volta e entre aqui os ductos. E entre esse tecido glandular mamário e o tecido adiposo, nós temos aqui os lóbulos mamários, tá? Eu vou estar falando da anatomia, porque depois para a gente entender os tipos de câncer, vocês vão lembrar aqui, porque é muito importante. E cada tipo é localizado em algumas partes dessas aqui, tá? Mais ou menos esses lóbulos a gente tem de 15 a 20. É a mesma coisa de ser várias mamas dentro da mama. Então, são vários compartimentozinhos, tá? Aqui em volta nós temos a pele, né? E aqui a papila mamária. E em volta, que seria o mamilo, né? E aqui em volta, a auréola. Aqui dá para ver melhor. O mamilo e a auréola. A pele e atrás nós vamos ter nossa musculatura, que vai ser o peitoral maior, o peitoral menor. O peitoral maior, o peitoral menor e os intercostais. A mama não é regra, tá, gente? Mais ou menos ela fica entre a 3ª e a 7ª costela, tá? Mas não é uma regra, isso varia muito. Aqui desse lado, eu vou estar falando da linfa, da drenagem linfática. É importante a gente saber por quê. Principalmente quando a gente for estudar, eu vou falar de linfonodo sentinela, que é onde começa ali o câncer, o tumor mamário. Então, é muito importante para a gente saber a disseminação dele, a gente saber a metástase dele. Eu vou dividir aqui a mama em metade medial e metade lateral. Dá para ver que aqui no mediastino são poucos linfonodos. A gente tem linfonodos praticamente no corpo todo, né? Mas aqui na região axilar é bem maior o número. Então, a disseminação para cá é muito maior, nessa metade lateral. Então, chances de uma metástase para cá é bem maior, tá? Vamos. O câncer de mama. Eu coloquei até aqui a imagem para vocês entenderem, ó, aqui vai estar fazendo a disseminação axilar. Aqui um pouco mediastino, mas nem tanto, que seria mais aqui. Qualquer tipo de câncer, qualquer neoplasia, né, é uma multiplicação desordenada das células. As células, ela não vai comportar como ela deveria, ela não vai estar bonitinha. Então, vai acontecer um crescimento desordenado, alguma alteração ali no local. Mesma coisa que está acontecendo aqui. As células não estão bonitinhas, elas estão totalmente desordenadas. E o que pode acontecer? Metástase. Pode acontecer metástase tanto mais proximal quanto mais distal e para outros órgãos, tanto na linfa quanto na corrente sanguínea. O câncer,
a incidência maior são as mulheres. A mulher, somente por ser mulher, ela já é um grupo de risco, ela já é fator de risco. Ocorre também nos homens, porém a quantidade é baixíssima, porém tem casos, então tem prevenção também, tem cuidado e tem tratamento. Vou colocar duas imagens aqui para falar do Paraguai. É uma média de 10 mil pessoas no câncer geral, né? 5.560 câncer nas mulheres. A maioria vai ser câncer de mama, tá? E 4.440 em homens. Mas que essa quantidade, no câncer de mama, essa quantidade é bem baixa nos homens. A idade de risco maior é de 40 a 64 anos. Mais para frente, eu vou estar falando dos fatores de risco, da idade, hereditariedade também, tá? Que interfere totalmente aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar os tipos. Eu falei da anatomia, então eu vou falar agora dos tipos de câncer. Os mais comuns, tá? Então, aqui, o carcinoma ductal in situ, que ele não é invasivo, ele acontece mais ou menos 20% dos casos. Ele vai ficar situado, então aqui já fala, in situ, ele vai ficar situado. É muito difícil ocorrer a metástase aqui. Então, vai acontecer nos ductos, tá? Mas só aqui o diagnóstico tem que ser precoce. Então, a gente tem que cuidar. Por isso que nós temos, da área da saúde, futuros médicos ou médicos, a gente tem que entrar em cima da prevenção. Por isso que a saúde pública prega muito a prevenção. Porque de um carcinoma ductal in situ não invasivo para passar para um carcinoma ductal invasivo é muito rápido. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento e não vai ocorrer o risco de metástase. Porque aqui a gente já consegue tratar, a gente já consegue fazer uma cirurgia local, então, e não é tão invasivo, o tratamento é bem mais simples. Aqui o carcinoma ductal invasivo é 70% dos casos, aqui é um caso bem complicado, porque pode ir para o sistema linfático, pode cair na circulação sanguínea, ele vai pegar tecido conjuntivo, então é bem complicado aqui esse carcinoma ductal, porque ele é invasivo, ele causa metástase, principalmente de linfonodos axilares, tá? Carcinoma lobular. É bem parecido, assim, com o ductal, só que um é no ducto, outro é no lóbulo. É a mesma coisa. É difícil ter invasão para outros órgãos ou próximo ali. Só que a gente precisa detectar rápido para não evoluir, tá? Então, aqui, prevenção, prevenção, e na hora de fazer a avaliação do paciente, não deixar passar batido, porque pode evoluir para um carcinoma lobular invasivo ou um ductal invasivo, né? O lobular invasivo, ele é 10% dos casos, ele tem um pouco de difícil de detecção. Quando vai descobrir, ele já está numa fase mais avançada, que é bem complicado. E a doença de Paget, que aqui é o tumor que está no tecido conjuntivo. Na hora do autoexame, principalmente aqui na doença de Paget, aqui o autoexame, se o seio tiver com ardência, tiver muito quente, dolorido, pode desconfiar, pode procurar o médico. Na hora da avaliação também, pedir exame, pedir biópsia, porque pode ser um carcinoma aqui, tá? Fatores de risco. Não só o câncer de mama, mas outros inúmeros fatores, outros inúmeros cânceres.
A gente sabe que os fatores de risco para o câncer é muito mais um fator externo do que hereditário. Estima-se mais ou menos que 95% do fator de risco em qualquer tipo de câncer é mais externo do que hereditário ou estilo de vida, enfim. Aqui, então, vai ser maiores de 50 anos, ter mais que 50 anos, ter engravidado após os 30 anos de idade, ou não ter filhos. A mulher que não tem filhos, aqui também pode acontecer, pode ser um fator de risco maior. Não ter amamentado, aqui é muito relativo, porque eu coloquei, porque é uma discussão aqui. Tem estudos que falam que não tem ligação, tem estudos que falam que tem ligação, por isso que prevenir. Eu vou sempre estar falando aqui, do começo ao fim, prevenção, se tocar, se conhecer, fazer o autoexame, porque tem muitas coisas que são incertas, né? Bebida alcoólica, obesidade, excesso de gordura abdominal e sedentarismo, aqui entra no estilo de vida. Não só no câncer de mama, mas qualquer outro tipo de câncer. O nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem que cuidar. Porque ele é nosso guia, né? Então, se você tá estragando ele todos os dias, vai acontecer alguma alteração. Ele não vai ficar normal 100%, ele não vai funcionar 100%. Então, aqui conta muito o estilo de vida. A menopausa somente após os 55 anos, então aqui a menopausa tardia, que também é um fator de risco alto. Ter tomado pílulas anticoncepcionais por muito tempo. Aqui também entra um fator hormonal. Quem tem produção de estrógeno e progesterona muito alto também é um fator de risco alto, né? E aqui, casos de câncer de mama na família, as chances dobram, principalmente de primeiro grau, de mãe para filha, de pai para filho, porque o câncer de mama também é nos homens, né? Sempre tem que dar uma atenção maior ainda. Então, sempre avaliar, sempre perguntar se o paciente tem casos de câncer de mama na família, se mãe, avó, sempre um parentesco bem próximo, né?